Pai, nós estamos diante da sua presença e tudo que nós queremos agora, ó Pai, é que tudo que for falado aqui, Pai, seja algo para enriquecer a vida de alguém, que seja algo que seja um conteúdo que abrange o conhecimento de alguém, que explora, ó Pai, que possamos explorar assuntos, ó Pai, que possamos abrir as fronteiras do conhecimento de outras pessoas. Deus, que tudo que seja feito aqui seja feito para a glória do Teu nome, que possamos, ó Pai, entrar em lugares, ó Pai, em casas, para abençoar vidas, ó Pai, e que tudo que for falado aqui seja debaixo da sua direção. É o que nós te pedimos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento de comunhão, por conhecer pessoas extraordinárias. Abençoe esse canal, abençoe o podcast, ó Pai, Apocalipse, e que o seu nome seja extremamente engrandecido através de tudo que está acontecendo aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Big Boy, tá vazando o áudio ali, Big Boy. Coisa linda. Viu? Vamos tirar agora. Big Boy, já começou, tomamos uma nos peitos, Big Boy. É isso, cara. Ah, Big Boy. Vamos colocar o João no lugar dele, cara. Orando, pedindo a Deus que clamasse pela vida do Big Boy, mas o Big Boy tá com o microfone, um fone na orelha. Vamos colocar o João fixo no lugar dele, cara. Em nome de Jesus. Olha aí, galera. Deixa o like, inscreve no canal, mas Pastor Baiano é outro nível. Manhã, levanta desse sofá. Exatamente 4h13. 4h13, manhã. Tá vendo o Então, levanta desse sofá, esquece Bruno Mezenga e Tá vendo. Manhã tá vendo o Rei do Gado. O Rei do Gado e o Rei do Café. Esquece esses caras, vai lá, liga a televisão e assiste junto com a gente. Meu Deus. Coisa linda. Big Boy dando mole de novo aí, Big Boy. Tá vazando nada. Alô, Bahia linda do meu coração, diretamente do Rio de Janeiro, Sepetiba City na tela. Você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Frank, como é que tá a Bahia aí, Frank? Tá uma vergonha. Que é isso, cara? Sétimo lugar ainda. Eu vou ter que fazer um trabalhinho pra Bahia, cara. Os capixaba vai subir hoje, hein? Depois eu te Exato, explico. será que Depois vai? eu te explico. Meu irmão. Vai subir, os capixaba vai subir hoje. Ô, Bahia, por favor, Salvador, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus de Itabuna, dá uma força aí, se inscreve no canal. Vamos levantar a Bahia aí, vamos colocar a Bahia como o primeiro, que é o lugar dela. Rio de Janeiro, não é que eu quero ser contra o Rio de Janeiro, Mas, não, olha só, tá? Hein? Nunca foi primeiro, não. Bahia primeiro, Rio de Janeiro segundo e São Paulo em terceiro. Só no sonho, Não? Só no sonho. Nosso Rio de Janeiro não tem igual, não, mano. Vamos que vamos. Vamos ver, Bahia. Vamos lá, pessoal. Show de Sejam bola. muito bem-vindos. Hoje não vai ter musiquinha, não, né? Vai, pô. Claro. Peraí. Tem Temos dupla. uma cantora daqui no. E a gente vai cantar 2 vezes. Não, porque... duas não. Duas também é demais. Vai Esse, forçar Barão. as orelhas do povo. Não. Uma só. Vamos Desde já investir, eu peço cara. Desculpa, Não, perdão nosso- aos convidados. O nosso Ministério de Louvor é o melhor. É isso Vamos lá. aí. Não tem como não ser. Evangelista Igor Araújo e serva do Senhor Fernanda Ramos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Musiquinha. Visitante, seja bem-vindo. Oi, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esse podcast ama você. Aplaude aí, Frank Fix. Ó, tu não mudou a gente não, né? Meu sonho é mutar você. Não faz isso não, cara. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós que Que agradecemos. Deus abençoe a vida Deus de abençoe vocês. vocês. Muito obrigado mesmo. Mas Casal- pra quem não conhece... Casal novo e casal bonito e casal do Senhor. E do Senhor. Isso aí. Do Senhor. Isso aí. Isso é mais importante também, né, Bora? Ô, Baiano. Glória a Deus. Mãe ainda é do Senhor já, mãe? sim. Deixa quieto, deixa É, quieto. assim, essa manhã é. Pra Do jeito que ela tá, eu não tenho lugar pra onde ela ir se não for pro céu, cara. Coitado de manhã, deixa amanhã. Amanhã, quando vir no Rio, vai bater na gente. Eu É. tenho dúvida, não. A gente Bate vai não. apanhar de manhã. Ela mandou um beijão pra vocês, tá? Cadê a filmagem de manhã? É, Ela vai pra gente mandar, ela botar vai no mandar. Instagram. Ela falou assim, ó, manda um beijo pra aqueles meninos tão bonitos lá. Mentirosa. Amanhã é gente boa, amanhã é gente boa. Mente. Pra quem não conhece vocês ainda, se apresenta aqui nessa câmera, por favor. Primeiras damas, né? Exato. Depois. Olá, gente, graça e paz. Eu me chamo Fernanda Ramos, tá bom? Hoje eu tô aqui como convidada para este podcast maravilhoso e eu creio que será uma bênção. Você vai sair daqui muito edificado em nome de Jesus. Glória a Deus. E você, Isso. meu amigo, capixaba? Capixaba. Começa por aí, né, É cara? isso aí. Fala aí pra galera aí. Então, eu sou o Igor Araújo, casado com a Fernanda Ramos, e nós congregamos na Advec, estamos aqui contribuindo juntamente com os nossos amigos, que é o Marcos e o Pastor Naldo. Show de É uma bola. honra estar com vocês, tá bom, gente? De verdade. Obrigado, Prazerzão estar irmão. conhecendo E o vocês Franklin, aqui. que Nossa. tá E ali o Franklin, também. que tá na Franklin tá ali. edição.
Vai aparecer já já. o Aparece Frank. aí, Frank. Manda um beijo pra galera aí, Frank. Manda aí, Frank. Olha como ele é Aê! bonito. É. Esse é o Franklin. Isso aí. Tá Vamos nos falar dos nossos bastidores. patrocinadores, amigo? Agora tá na agulha, quer ver? Tá na agulha? Ah, Tirou onda agora. Ele nem, tirar- tá, vou tirar ele, o fone. ele nem tá dormindo direito com esse negócio do patrocínio, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá, mais uma vez aí agradecer a Semeia Telecom, tá? Que tá nesse projeto desde o início. Então já tá na sua tela, tá precisando de uma internet de qualidade. Para de sofrer, irmão. 21 2 39 17 050. Você dos bairros de Irajá, Niterói, Coroa Grande, Itacuruçá, Taquara, Sepitiba e Freguesia. Se liga, irmão. A melhor internet do bairro tá aí na sua tela. Liga pra lá, fala que assistiu aqui no podcast Apocalipse 210 e você não vai pagar a instalação. É isso mesmo, não vai pagar a instalação, beleza? E você, lojista do bairro de Sepitiba, eu tenho uma parceria para você inesquecível. R$ 75,00 por 500 mega. É isso mesmo, R$ 75,00 por 500 mega, beleza? Liga para esse número. A única coisa que você vai precisar fazer é divulgar a marca da CMA aí na sua loja. Então corre para lá, 21 2391 7050, marcou a melhor internet do bairro de Sepitiba. Upload e download bate firme. Os caras são bons. Os caras se caras- converteram aqui, né? Se converteram aqui, a internet. Estavam se brigando converteu. direto, mano, os dois. Brigando. Vamos falar do nosso patrocinador aí, Big Boys, o outro. Agora já é o segundo. É o ó. Pirlo? Você que tá com obra em casa aí, ó, precisando mudar tua cozinha, banheiro, área gourmet, cara, Piro Marmoraria, marmorizando seus sonhos. O número tá aí, 21 98631 1775. A melhor marmoraria da Zona Oeste, tá? Precisou de piso, bancada, soleira, piso esculpida, área gourmet, tudo pro seu banheiro e cozinha. Liga pra lá. Aonde fica, Franklin? Sabe o Guanabara de Santa Cruz? Atrás do Guanabara, ali no carga e descarga, tem um showroom lindo lá, mostruários lindos, vários tipos de pedra, requinte e qualidade. Liga pra lá, 21 98631 1775. Marcos. Valeu. Glória. Big Boy, obrigado aí, Big Boy, pela sua participação. Tamo Gente junto, boa, irmão. gente Sem, boa sem o demais, fone de orelha aí. Aí é melhor, irmão. Que É. não parece que tá infartando, não. Show de bola. Vamos começar aqui o nosso podcast. Vamos que vamos. Em nome de Jesus. Obrigado por vocês terem vindo mais uma vez. Que Deus Obrigado. abençoe Amém. vocês. Não é nossa. A gente tem a certeza que Deus não une pessoas, ele une propósito. Então, vocês aqui no nosso podcast têm um propósito maior, que é edificar vidas ali do outro lado da câmera. Tenho certeza que isso vai acontecer. Vamos fazer falar um pouco da vida de você. Não é fuxico, não. Não é fuxico, não. Já ia falar o nome. Não. Fazer uma retrospectiva. Mas a galera tá conectando mais com a vida. Sim. Nós cristãos. Porque É. ninguém nasce pastor, ninguém nasce É evangelista. verdade. Entendeu? Tem uma caminhada. Verdade. E as pessoas precisam saber dessa caminhada, entendeu? Vamos falar um pouco dela? Vamos? Vamos lá? Você é do Rio Com de Janeiro? certeza. Como é que vocês são? Então, vamos lá. Eu começo? É, Pode ser? Caramba. Então vamos lá. Cara, eu sou capixaba, né? Nascido bem no interior do Espírito Santo. Alegre, o nome da cidade. Um lugar Já ouviram chamado falar? Morro Alegre. do Querosene. É, no morro chamado Morro do Querosene, que é a comunidade de lá. Enfim, maneiro. aí nasci já no berço evangélico. Graças a Deus, minha mãe e meu pai me criaram no berço evangélico. Deus é amor na época, era muito forte, enfim. Não sei nem se pode falar dentro da Pode falar, pode, fica à pode. vontade. Da igreja que vocês são, de onde Exato. vocês E eram. aí, cara, comecei os hinos da harpa, tudo isso eu aprendi lá. Eu particularmente aprendi lá. Aquele envolvimento e etc, enfim. Só que aí eu mudei pra Cachoeira de Itapemirim. Exato. Big Os Boy meus- conhece, Conhece hein? tudo. Eu digo, mas é Big Boy viajado, né? é rodado. É viajante, Menino né? passaporte. É viajante. Vai andarilho. Menino passaporte. Lá no Espírito Santo tem uma praia chamada Setiba. Setiba. Isso, que é maravilhosa, irmão. Lembra muito Ibicuí aqui? É, maneiro. Lindo, lindo, lindo. Ah. É, lá tem umas praias boas, cara. Praia do Coco. Guarapari tem uma praia do Guarapari, morro. Essas paradas É. aí, Que a gente tem maneiro, um que As passado. praias bacanas. Maneiro, ele sabe mesmo. A gente de viagem, Aí, cara, os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. E aí foi onde a minha mãe se viu no lugar de ter que assumir papel de pai e mãe. Aí começou a trabalhar em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Então ela trabalhava em Vitória e cuidava da gente que ficava em Alegre. Aí, enfim, a gente mudou para Cachoeiro. Crescemos em Cachoeiro, somos em 3. Eu e os meus 2 irmãos crescemos em Cachoeiro. E aí, sabe, quando você frequenta o culto, mas você não entende o que está acontecendo. Eu fui entender mesmo, de fato, em Cachoeiro de Itapemirim, que é onde a primeira vez eu entrei no culto, pastor Claudionor Miranda. Que legal. Bacana, bacana. Lembrou do nome. Pastor Claudionor Miranda, ele apertou minha mão e falou: Deus tem uma obra na sua vida. Nunca mais esqueci daquilo, cara. Não falou nada demais, só falou isso. Deus tem uma grande obra na sua vida. Nunca mais esqueci. E aí,
Aí eu comecei a trabalhar na igreja como sonoplasta, né? E aí comecei a entender sobre o reino de Deus, e comecei a entender a seriedade que era aquilo, e etc. E aí, 2012, 25 de novembro de 2012, eu me batizei nas águas, e aí já comecei a pregar lá mesmo. Aí tinha uma motinha, saía para rodar as cidades vizinhas ali, tudo de motinha para pregar. Então foi basicamente isso. Aí comecei no Espírito Santo, tudo lá. Cachoeiro de Itapemirim, congreguei igrejas excelentes, me deram suporte de palavra, de entendimento, de noção das coisas do reino de Deus. Então toda essa base eu tive lá. Eu sou muito grato a muitos pastores lá em Cachoeiro de Itapemirim, até mesmo em Alegre, as cidades que eu passei que me deram oportunidade, sou muito grato. Mas basicamente isso, eu comecei lá uma infância... fui todo o Espírito Santo. E a escola? Como é que foi a escola lá na infância? Lá? Então, Você não vai perguntar isso, não. Pô, daqui a pouco eu pergunto. Agora não, mas a gente vai falar da escola. Cara, escola. Eu era muito inteligente, eu me considerava muito inteligente, assim, da primeira série à quinta, à oitava. Aí eu passei pro ensino médio, Cachoeiro de Itapemirim, eu comecei a deixar a desejar um pouco e tal. E aí foi onde eu deixei a desejar porque eu tive que trabalhar. Então, conciliava trabalho com escola. Então, começava a desfocar na escola, mas aí nada que depois eu consegui correr atrás. Isso aí na infância. Agora a gente vai fazer aquela pergunta. Trabalhava desde novo, pra cara. saber, né, como é que era o aluno. Sentava do meio pra frente ou do meio pra trás? Então, Esse então aí... na infância, bem criança, do meio pra frente. Opa. Depois veio do meio pra trás. Foi crescendo e foi afastando, né? Foi afastando. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, cara. Minha mãe namorou um cara que vendia salgado. Então eu, com 12 anos de idade, descia na bicicleta pra entregar salgado. Fazia também. Eu fazia e depois comecei a entregar. Aí fui promovido pra fazer em casa mesmo, ganhava R$30 por mês, cara. Nunca vou esquecer disso, olha que doideira. 30 conto por mês, e aí fazia salgado, e aí depois disso, já trabalhei de tudo que você imaginar, cara. Tudo. Quantos anos? Correria. Fiz 27 agora, hein? Dia 3 de maio. Na escola, tu lembra de alguém, não? Lembro. Passagem boa? Foi professora, amigos. Só que no meu findar na escola eu já tava mais de boa, mas teve uma época que, cara, bagunçava tudo, não queria saber de nada. Todo mundo tem essa fase, né? Ou não? Todo mundo. Eu tive essa fase. Você não teve essa fase? Pelo amor de Deus. Por que eu tô te perguntando isso? Eu vou entrar num assunto meio delicado pra essa geração. Porque na nossa época, na sua época também, tu é novo, mas já tá com 29 e pegou isso. 27, perdão, 27. Menos 2, né, mano? 2 anos pra cima é muita coisa. A nossa geração, essa geração de hoje, tá sofrendo com essa espécie, esse nome chamado bullying. Na nossa época era apelido. Todo mundo teve um. Entendeu? E a gente resolvia lá mesmo, né? Ia pra casa leve, todo mundo se resolvia. Ali, às vezes com o olho inchado, né? Foi mirimbondo. Fala pra mãe que foi mirimbondo. Não dormia direito à noite, mas tá tranquilo. Foi mirimbondo. Foi. Porque hoje com esse advento aí de, pessoal, essas crianças, pra mim 13, 12 anos é criança, entrar em colégio pra fazer esse tipo de coisa, que nem fizeram com as professoras aí, aluno com arma, machadinha. O que você acha que está acontecendo na cabeça dessa geração de hoje? O que tem influenciado mais para esse tipo de coisa acontecer? Não ser resolvida que nem na nossa época era resolvido lá mesmo, né? Entendeu? O que você acha? Eu queria saber da tua opinião. Para ser bem exato, existe a inversão de valores. Né? A inversão de valores. Isso é muito gritante, principalmente nessa geração, na nossa geração, né? Nesse século nosso. Você percebe que, antigamente, os pais, quando ia falar com os seus filhos, às vezes não era nem falar, só de olhar a gente já entendia o recado. Assovio, a gente já entendia o recado. Lá na esquina toda. Eu lembro que na igreja, Deus é mãe, eu chorava, minha mãe só olhava pra mim, eu já parava ali, cara. Hoje em dia você vê criança batendo na mãe em transporte público, você vê criança mandando dos pais em lugares públicos, e isso é uma... Assim, passou pouco tempo, né, cara? Sendo bem sincero, foi um período de tempo bem curto para que essa diferença esteja tão gritante na nossa geração. Então, eu acredito que foi uma inversão de valores muito grande que nós tivemos aí nesse meio tempo, porque, cara, hoje em dia tá muito complicado. Não só a questão de criança com os pais ou na escola, mas até mesmo com os mais velhos. Existem culturas que para você
se referir aos mais velhos, você não pode nem alterar a voz. Isso pra eles é cultura. E eles olham pra gente aqui no Brasil e olham pra gente e falam assim, cara, que loucura aquilo que eles estão fazendo. Pô, eles gritam com os mais velhos, entendeu? Então, é muito de cultura, mas a gente passou por a gente tá passando por uma inversão de valores muito grande, desvalorização de professores e etc. Eu acho que tudo isso contribui um pouco. E também tem essa questão do politicamente correto, enfim. Mas eu acho que essa inversão de valores foi algo que mexeu muito com a cabeça de todo mundo. Antigamente, as crianças nasciam, era um tempo para abrir os olhos, era um tempo para andar. Hoje em dia, quando a criança nasce, começou a chorar, dá um celular. Eu acho que também a falta de atenção dos pais para a criança causou muito isso, sabe? Porque a gente tem uma ideia de que ser pai é chegar em casa e ter um mantimento ali, é sustentar, mas na verdade não tem aquela atenção, aquela conversa, aquele diálogo dentro de casa. Eu particularmente não tive um pai tão presente. Então eu olho para o meu pai hoje e eu corrijo em mim o que eu vejo de errado nele. Então, igual a Laura nascendo, eu vou conversar com ela, você é amigo. Estou grávido, né? Tô grávida, você é amigo. Então, assim, eu pretendo ser o máximo presente possível. Não tô falando em questão financeira, tô falando em questão de ser presente, exatamente. Ter um pai, ela vai ter um pai presente, não vai ter um pai que sustenta a casa, que provê e tchau. Não, vai ser um pai presente. Eu acho que a gente começou a falhar aí nessa parte do berço mesmo. Entendeu? Porque, cara, antigamente eu também nem culpo os nossos pais porque não tem como cobrar algo que eles não aprenderam. Então não culpo, mas hoje a gente tem informação, é uma geração mais informada, é uma geração que tem conhecimento de tudo. Então eu acredito que essa negligência que tivemos no berço, que é pai não dar atenção para filho, etc., causou também um pouco isso, tem um fardo nisso aí, entendeu? Legal, eu quero saber da sua opinião sobre isso antes de falar da tua infância. Mas o que ele falou é muito importante, porque essa falta de respeito, eu sou casado há 28 anos, meu avô era vivo há, vamos dizer, uns 15 anos para trás. Eu chegava com meu filho no colo para falar com meu avô, pedir a benção, beijava o rosto dele. Benção, avô, beijo no rosto. Essa falta de respeito nessa geração acabou. Tu não vê mais isso. Tu não vê mais essa empatia com o mais velho, né? Tem um mais velho ali, eu não vou falar um palavrão que nem o pessoal, né, na rua. Não, acabou, filho. Acabou. Respeito. Né, pastor? Queria fala um pouquinho aí, pastor, do que ele falou. Cara, é um conjunto, né? É um conjunto se você pegar, é um conjunto de família, sociedade, política, meios de comunicação. Isso não nasceu do dia para a noite. Isso aí se a gente parar para analisar, isso já foi plantado há muito tempo, cara. Né? E a gente fez parte disso. Principalmente nas músicas. Eu me lembro que existia um grupo chamado Mamonas Assassinas. E as músicas dos caras eram pejorativas mesmo, cara. E a gente aplaudia. Achava legal, né? Achava legal. Era pornografia disfarçada de música. E as crianças cantavam como se fosse normal. Isso foi entrando. Hoje você repara que as músicas hoje, cara, são tudo pejorativas. Né? São músicas de baixo calão mesmo, que eles tocam na rua e não estão nem aí. Não respeitam velho, não respeitam família, não respeitam ninguém. Se tu for pegar Mamonas Assassinas com as músicas de hoje, Nossa. é igual Roberto Carlos. Sim, mas é... Comparando? Não, mas é porque foi... Mas ele tá falando no começo. Foi uma coisa que foi implantada. Eu tô comparando, sim. Hoje tá demais. Não, foi uma coisa que foi sendo implantada aos poucos, cara. E hoje ele fala uma coisa interessante. Que essa geração de 20 anos pra cá, meu irmão, é totalmente diferente da geração de 40 anos atrás, mano. O respeito, você acabou o respeito. Ninguém respeita pai, ninguém respeita mais mãe, não. Minha mãe tá com 94 anos, mano. É 94, né? Pô, cara, eu falo com ela, tem que baixar a cabeça, mano. Por quê? Porque eu aprendi isso dentro de casa, cara. O lugar do meu pai, a mesa era... irmão eram 11 lá em casa. A mesa era 11. 11? 80? Não, mas tem 3 que eu não conheço, né? Então, a mesa era assim, grande assim, uma mesa de madeira, meu irmão. Esse lugar aqui era do meu pai. Minha mãe sentava ali, os filhos aqui. E eu nunca me esqueço, Marco, de uma vez, elas vão lembrar, minhas irmãs vão lembrar, que o meu irmão tava sem falar com minha irmã. E como ela tava aqui, meu irmão tava ali, do outro lado, ela pedia, o outro podia esticar a mão e pegar o prato. Ela pedia pro outro pegar. Meu pai viu. Meu pai deu um murro na mesa e falou, levanta os dois. Aí. Eu não criei filho pra ficar brigando dentro de casa. E baixou a madeira nos dois, na frente de todo mundo, mano.
E a gente foi criado assim. Major era brabo, hein? Major não era mole, não. Havia um respeito, cara. É, Hoje isso em aí. dia, Hoje em dia acabou. Vamos falar um pouco dessa sua Vamos. infância? Depois a gente chega no colégio, para aquela pergunta, Tá. né? Clássica, né? não, mas ela tem cara que ela sentava na frente, né? Ah, não É. sei. Vamos Vamos saber. ver, Deixa vamos ela ver. responder depois. Como é que Bom. foi a infância? É do Rio de Janeiro mesmo? Você- Sim, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada no Rio de Janeiro. Como eu falei, fui um pouquinho andarilho aí pelo Rio de Janeiro. Dei uma boa andada porque meus pais se separaram quando eu era muito nova ainda, bem criança. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Eles se separaram e aí, nesse período de separação, a minha mãe a gente teve que ficar morando em casas, sabe? Até a gente se estabilizar. E aí, esse período eu morei em diversos lugares. Meu pai é evangélico, hoje pastor. A minha mãe é conhecedora da palavra, vai à igreja. Mas, assim, ela sempre me ensinou o melhor caminho. Ela dizia uma frase que era a seguinte: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, ela ensinava, eu cresci ali e frequentando a igreja, ia com meu pai, quando estava com ele, frequentava a igreja. Na adolescência, passei um período de rebeldia, né? Me desviei, fiz coisas que não era para fazer, mas depois de um tempo não teve jeito. Retornei para o caminho do Senhor, me comprometi de verdade, porque não adianta você só estar na igreja, que era o que eu fazia. Desde sempre eu ia à igreja, Entendi. mas não tinha aquele comprometimento. Ou, às vezes, me comprometia, mas depois cansava, cedia, queria fazer outras coisas. Mas até isso eu acredito que fez parte para um aprendizado, porque quando você se vê longe da presença do Senhor, você depois entende de fato o que aquilo ali representa para você, você vê que é o melhor lugar. Então, hoje em dia, eu, Fernanda, nessa fase, já não consigo já me imaginar longe da presença do Senhor. Muito pelo contrário, eu acho que, independente de tudo, eu não consigo largar mais Jesus devido a esse amor, esse amor que eu encontrei nele, esse cuidado que eu encontrei nele. A minha infância foi uma infância muito difícil, muito complicada, muito conturbada. Minha adolescência também. Mas aí, depois que eu entendi verdadeiramente que o Senhor estava ali para me abraçar, para suprir, aí eu aceitei Jesus de verdade e fiquei. Que legal. A infância foi aqui no Rio de Janeiro mesmo? Sim, a infância foi no Rio de Janeiro. Foi um pedacinho de Jacarepaguá, um pedacinho em um lugar, um pedacinho em outro. É. Foi andando por aí. E na adolescência você desviou. Vamos falar um na pouco disso. adolescência Quantos eu anos você desviei. tinha? Eu acho que com uns 12 para 13, aquela fase que a gente vai na cabeça dos amigos, né? É isso que eu ia Aquela te fase que a perguntar. gente não tem um pensamento muito coerente, foi a fase que eu me desviei, fiquei um tempo assim, desviada, mas tive períodos que, quando eu retornei, que foi aos 15, teve períodos que eu já não queria mais, tanto que quando o Senhor me chamou para ministrar, eu tinha 15 anos e minha primeira ministração foi com 15 para 16. Mas aquele período ali também passou uma época que eu não queria muito, ficava meio lá, meio cá, quero, não quero. Aí tinha vezes que estava muito, tinha vezes que não estava. Mas depois eu fui amadurecendo. Precisava amadurecer espiritualmente mesmo. Aí depois, quando chegou o amadurecimento, aí melhorou tudo. Ah, que legal. A gente tem uma passagem que a gente fala direto aqui do Marcos Feliciano, né, o Big Boy? Desse jeito, Marcão. Ele falou nos Gideões uma vez, e nunca mais eu vou esquecer isso. Coisa linda. Uma pregação que ele estava lá, ministrando, aí ele chegou para a câmera e falou assim: você aí já mandou alguém pro inferno? Aí a igreja ficou muda, né? Aí ele, eu já mandei 2. Aí ele vi essa. Filho, falou comigo. eu vi Ele essa. começou a falar das A meninas história. que ele perseguia. Muito impactante. Ele Ele é foi atrás religioso, né? depois da religiosidade. Religiosidade. Esse ponto que eu queria chegar com você. Uhum. O seu caminhar fora da igreja teve alguma coisa a ver com um pouco de religiosidade ou você que se colocou fora da presença? Você viu alguma coisa que não te agradou na igreja? Uhum. Vamos dizer assim, isso aqui não dá, só isso eu tenho que... Sim. Tu acha que alguma coisa te empurrou para fora ou você que foi para fora da igreja? Na verdade, na adolescência, quando eu meio que desviei, foi por uma frustração pelo fato da minha ainda, talvez por não entender como que funcionava as coisas de Deus, eu tinha aquela visão de que Deus ele tinha que fazer tudo e que quem era cristão não passava dificuldade. Então, quando eu comecei a entender, eu me via na igreja, passando por situações difíceis em casa,
e eu não vi ajuda de ninguém, aí eu comecei a questionar, mas que Deus é esse? Que eu venho à igreja, eu tô aqui, mas ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém entrega nada, porque na minha cabeça era isso, que Deus falava por revelação, que Deus usava alguém, que alguém tinha que ir na minha casa, que alguém tinha que me ajudar. E aí isso me frustrou muito. E nessa época que eu passei esse período muito difícil em Gaza, eu ficava muito frustrada, então tinha vezes que eu acabava desanimando, e nesses dias de desânimo eu não tinha ajuda. Até que chegou uma época que quando eu fiquei meio desanimada, assim, eu lembro que a minha igreja era assembleia, né? E por ser assembleia, tinha que ter aquele cuidado com as vestimentas. E eu tava meio cansada, porque na verdade quando você tá frustrado com alguma coisa, você tende a querer colocar a culpa nas pessoas, mas eu sabia que a culpa era minha, eu sabia que eu precisava fazer uma coisa, só não sabia como, porque eu não tinha ajuda. Eu não tinha um adulto me ensinando ali, me doutrinando, olha, funciona assim. E aí eu lembro que tinha duas adolescentes na minha antiga igreja, aquelas meninas me detestavam com o fundo da alma dela. Perseguição. Ela inventava umas coisas de mim que era grande. Aí eu lembro que teve uma vez, eu nunca me esqueço desse dia, eu fui na padaria. E assim, nessa época eu era muito precária, eu não tinha roupa direito, eu vivia com as roupas emprestadas de amigas. Eu até falo assim, hoje em dia não tenho muito contato com elas, mas eu tinha duas amigas na época, uma era a Isabela e outra era a Kathleen. Eu vivia com as roupas delas, era assim, todo culto era a roupa delas, porque eu não tinha. Mas isso foi depois. Mas nesse período da adolescência, eu era muito assim, não tinha condição. Então, às vezes, eu tinha que usar um tipo de roupa. E aí, nesse começo, foi assim. Eu lembro que eu coloquei uma bermuda, uma blusa fina, fui na padaria. E aí, essa menina me viu passando e me xingou. Me xingou assim, bem explícito mesmo, né, sabe? E ali eu fiquei tipo assim, poxa, mas eu tô com a roupa assim, mas ela tá me xingando, na minha cabeça a palavrão era errado. E aquilo foi entrando no meu coração, foi ficando com raiva. Falei, quer saber? Não vou sair da igreja, que se eu tô na igreja o pessoal não tá me abraçando, não tá assim desse jeito, inventando calúnia. Essa mesma menina na época falou, eu lembro que teve uma vez que eu tava de jejum, o primeiro jejum que eu fiz na minha vida. Poxa, só que já tinham me avisado que jejum é coisa séria, você mexe com o mundo espiritual. Fiz o jejum, do nada a tia da salinha das crianças na época me ligou. Fernanda, vem aqui que alguém quer conversar com você. Cheguei lá, era a menina com a mãe dela. E aí ela falou assim, não, a minha filha falou que você passou dizendo que ia dar um soco na cara dela. Eu falei, minha gente, eu tava em casa. Eu tava em casa, não passei. Aí ela olhou dos meus olhos e falou assim, você disse que ia me bater. Olha, fiquei com uma raiva aquele dia. Pra trás de mim, Falei, Satanás. endemoniada. É. Essa menina não tá pura, não. Eu Tá falei não. assim, eu disse isso. Ela falou, disse, você falou. E aí, como eu ia provar? Não tinha minha mãe ali, eu sozinha. Eu falei, então tá bom. Então eu falei, então você me perdoa. E aí aquilo me frustrou muito. Aí eu cansei, tinha os amigos do mundo, aí saí. Entendi. Saí da igreja. Big Boss tá com a mãozinha pro alto, igual você naquela época da Bahia. É do Ileaê. Vou dar um presente pro pessoal que tá em casa agora. Ah, é o Opa! presente. Autoriza? Vai, bota aí, Vai lá, bota meu aí. amigo. Galera, se liga, ó. Corre agora lá na descrição desse vídeo. No último link, a gente vai te dar um presente agora. Um e-book com a tradução de 4.000 nomes bíblicos para você baixar. Já está em PDF, tá? Você vai direto pro Google Drive, não tem vírus, pode ficar tranquilo. Não tem essa de fazer Pix, jogar pro lado, entendeu? Então, assim, um presente para você, 100% gratuito. Fechou? E eu queria te pedir também, a gente tá com essa metinha nesse mês, bater 2.000 inscritos, falta pouquinho. Pra você ter uma noção, nos últimos 28 dias, mais de 20.000 pessoas passaram desse canal. Tem noção do que é isso? Lá fora, nós já estamos na Turquia, no Japão, Estados Unidos, me ajuda aí. Reino Unido. Portugal. Todos os estados do Brasil. USA. Então, tipo assim, a gente conta com a tua ajuda. Se você gosta desse material, desse conteúdo, joga lá no grupo da família, pede pra galera se inscrever. Valeu? Abençoa a gente. Vai, Marcos. Show de bola, meu amigo. Presente é presente, né? Presente, é gratuito. E o casal tá grávido. Tá. Vão escolher o nome é. nesse e-book de graça. Aí, vai ver a tradução lá. Tradução Vai lá ver. de nomes bíblicos. Mas tem Rinaldo? Não tem Rinaldo, Graças não tem. a Deus. Isso é uma Rinaldo heresia. não tem. Por que Não tiraram, tem. por que diferente, tiraram hein? meu nome, cara? Isso é uma heresia, cara. Rinaldo ó, É deixa eu te diferente. falar. Rinaldo é jogador da 3ª divisão do Bahia. O pai dele tava emocionado. Jogava O na pai dele terceira, sem conhecer muito de futebol. Meu filho. terceira divisão do
Bahia, eu mano. vou procurar na época que nasceu o Rinaldo fazendo um golaço. Duvida que eu não tenho. Muito bom. Mas Tô- é isso aí, então. muito magoado, Desviou, então não foi religiosidade, foi você. Não, você foi eu. decidiu ir por algumas. Com a ajuda de uma amiguinha. Com a ajuda, Com a ajuda ela de tava, uma- tinha alguém em cima. Não era amiguinha, não. Ah, é. Tinha alguém lá, tinha alguém lá. Tinha alguém. Então, por que eu falo isso? Por causa do nosso amigo lá, o Marcos Feliciano, da religiosidade, né? Tem gente que vai atrás, tem gente que. E a maioria hoje em dia que se afasta é por conta da religiosidade. Religiosidade. Exatamente. O que Verdade. você A maioria. acha? Fala pra mim. Tu acha mesmo que a maioria é isso aí? Então, eu tenho esse pensamento comigo. Cara, eu já conversei com muitas pessoas. Já conversei com o médico, com o Uber, cara, muita gente que é afastado. E a maioria fala a mesma coisa, que quando tava lá dentro não tinha um abraço, não tinha... Era só julgamento, era só gente apontando. E realmente existe existe esse sistema que... Acredito, tipo assim, que antigamente era mais. Hoje a galera tá com a mente mais aberta. Existia uma época que o crente não podia nem ir na praia. É. E Isso se aí. fosse, era apontado. Jogar bola, ver Jogar televisão. bola. Poxa! É por aí. Então tinha. Eu lembro que minha tia da Deus e Amor, ela não podia ter televisão em casa. Então quando a galera da Deus e Amor ia lá, ela tinha que esconder a televisão. Rapaz. Deus. É. Por aí. Então, tipo Antigamente assim, era por aí. Exato. Coca-Cola? Coca-Cola, É, isso ixi, aí. eu fui Alô, experimentar diabo. Coca-Cola agora com É 25 isso aí. anos de idade. É isso, cara. Brincadeira, mas É mesmo, Coca-Cola é mesmo. tinha Era isso mesmo. mesmo. Tinha. Então, tipo assim, hoje a galera tá com a mente mais aberta, a galera mais informada, apesar de ter muita gente ainda dentro desse sistema religioso. Mas antes era muito mais. Muito mais. Ao ponto de qualquer coisa que você fazia ali, você já era apontado. Então, Isso aí. hoje tá mais A tranquilo, gente mas... teve aqui no nosso podcast um ex-homossexual. É. Virou nosso amigo, né? Valdeci Lira. Valdeci. Um abraço, irmão. Pensa num moleque, gente boa. É né? mesmo? Valdeci, ó. Nossa, tá em São Coração, Paulo, hein, mano? Campinas, né? Fazendo doação social lá. A gente, o povo de Deus, não é pra apontar o pecador. É o pecado. Uau. Não é a pessoa. É o que ela faz. É Exato, diferente. Exato. A pessoa, se entrar na tua igreja uma drag queen vestida, abraça. Abraça. Fala que ama. Cara, isso é muito... Ó, tem um texto em Atos, quando o Eutico cai da janela, o texto diz que Paulo desce e abraça Eutico. Isso aí. Porque Paulo entende, não se levanta quem tá caído julgando. Meu Deus. Verdade. Se levanta quem tá Uau. caído apontando. Forte. A única forma de levantar quem tá caído é abraçando. Então, essa questão do abraço, hoje em dia, é muito importante. Principalmente dentro das igrejas, as assembleias. É muito importante. Tem que ter. A questão de célula inclui mais os jovens. Antigamente não tinha tanta a questão de inclusão de jovens em células. Hoje em dia já temos. Isso aí. Porém, ainda existe uma galera ainda religiosa, mas eu acredito que isso está se quebrando aos poucos. Ai, tem que se quebrar, né, É. gente? Em nome de Jesus. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, exatamente. Tu acha que nesse nosso tempo aí... Com Interessa certeza. Por É. falta de conhecimento. E tem gente dentro da igreja perecendo por falta de conhecimento. Meu Deus. É. Pessoas de anos de cristianismo, Eu mas vi que um- não entendem verdadeiramente o que é o cristianismo. Eu ouvi um pastor falando que tem gente que vai pro inferno com o endereço do céu no bolso. Eita. Meu Deus. essa Profundo, foto. né, cara? Nunca mais esqueci isso. Anota essa aí, Fran. Anota isso aí, Frank. Vou falar uma parada. Domingo eu ia pregar lá na igreja. E Deus falou comigo o seguinte, irmão. Tu pode ler a Bíblia 3 vezes e no dia vai falar, ouvir assim, apartai-vos de mim. Mas se Uau. tu colocar um versículo no teu coração, vem E de Deus. praticar. E Cara, praticar. Pô, tem Josué 1, verso 8. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que façais tudo conforme que nela está escrito. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Palavra na boca. Antes medita nela de dia e de noite. Palavra na mente. Para que façai-vos tudo conforme o que nela está escrito. Palavra nas obras. Então a palavra só funciona quando tem esse conjunto. Palavra na mente, palavra na boca e palavra nas obras. Tem que ter esse conjunto. Tem gente que conhece muito, mas não pratica nada. Ixi, tem muito, só cara. aponta o dedo. Com certeza. Exatamente. Meu É. Deus, é forte. O Coisa problema da religiosidade é que as pessoas acham mais fácil apontar o dedo do que conversar, perguntar o que está acontecendo. Porque as pessoas não sabem lidar com isso. Na verdade, existem diversas pessoas julgando erros que elas mesmas cometem. Ou julgando porque o pecado de alguém é diferente do outro. Eu não concordo com um extremo. Eu aprendi que tudo que é de mais faz mal e tudo que é de menos faz mal. A gente tem que saber se portar por sermos cristãos, sermos servos do Senhor. Temos que saber como falar, como andar, como vestir. Mas
são coisas que tem como ser tratada ao decorrer do tempo. Eu acho que não é mais importante uma mulher usando uma calça ou usando uma bermuda do que a salvação dela. E hoje em dia, se você encontrar uma pessoa que está ferida e você não souber falar com ela, ela não vai parar para lhe ouvir. O que ela vai focar é na sua ofensa. Então você tem que saber a forma que fala. Eu também sei que tem pessoas que fazem coisas porque querem. Você aconselha, você ensina o caminho, você fala, mas a religiosidade realmente ela afasta muita gente. Por exemplo, a minha mãe, eu tenho uma experiência de casa. A minha mãe relatou, ela fala, Fernanda, eu me desviei quando você era bebê, criança, pelo fato de que estava muito calor, eu tinha o cabelo muito grande e eu usei uma camisa que não era decotada, não mostrava nada. Eu usei para ir no mercado num dia de correria e eu fui muito julgado a ponto das irmãs não sentarem ao meu lado. Ela falou, aquilo me deixou com tanta raiva porque eu passava tanta coisa em casa e, poxa, o que era a minha roupa? O que era aquela blusa? Comparado às coisas que eu vivia. Então, ao longo do tempo, eu aprendi isso. Eu também era muito presa a isso. Eu tive uma época, por ser criada na Assembleia, eu era muito presa a mulher só ter que andar de saia, de vestido. Mas venhamos e convenhamos, qual é o padrão de uma roupa de uma mulher? O padrão de uma mulher é a decência. Não importa se ela está com calça, se ela está com bermuda, se ela está com blusa fina. O que importa é a mulher fazer o que a Bíblia tá. Tanto a mulher e tanto o homem. Porque a gente fala muito da mulher e se esquece dos homens. Que os homens, às vezes, também usam roupas que são totalmente assim... não é bem vista para um homem cristão, mas, poxa, antigamente a mulher não podia... Tem lugares que a mulher não pode usar uma calça, mas pode colocar um vestido que marca tudo. Não pode usar uma bermuda, mas pode usar uma saia que mostra tudo. Então, eu acho que as pessoas, elas fazem o que querem. Se eu acho que isso é pecado, eu vou apontar. Se eu não faço, acho coerente para mim, eu vou apontar. Por isso que eu falo, eu acredito que tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos faz mal. A gente tem que ter coerências, a gente tem que saber como fazer, como se portar para não se prejudicar nisso. E entre N coisas que acontecem sem querer dentro da igreja que não precisariam acontecer, não precisariam chegar a um extremo. Eu acho que o melhor caminho sempre é o conselho, o aconselhamento de um líder, de uma pessoa, você chegar na pessoa. Eu já cheguei diversas vezes em amigas minhas, quando se relacionava a roupa, elas perguntavam, você quer minha opinião verdadeira? Não tá legal. Te orienta que tu é crente. Mas eu acho a melhor forma isso do que você julgar, do que você apontar, do que você mandar para um, mandar para outro e fazer aquela pessoa se entristecer. Uma pessoa que era uma bênção, que servia muito no altar e por conta de um erro não está mais ali. Sendo que tem diversos erros encobertos. Não que você tem que acobertar, você tem que corrigir, mas você tem que corrigir com amor. Porque era assim que Jesus fazia, ele corrigia com amor. Ele falava, ele brigava, mas depois ele... Calma aí que eu vou te abraçar, meu amor por você é maior do que isso. É esse que é o amor de Jesus. Estão apresentando em vez de apresentar o amor de Jesus, estão apresentando o inferno, né? Tu Exato. vai pro inferno. Tu vai pro inferno. É. Não, apresenta o amor. Primeiro, né? Encarnado, teve entre nós, né? Interessante, né, Marco? Que eles estão falando sobre a religiosidade. E tem um texto em Isaías, e Jesus fala desse texto lá em Mateus 15, que ele fala sobre a religiosidade, né? Ele está falando para os fariseus e os saduceus da época. Ele diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meu Deus. E ela fala de pecado, me lembrou logo... Tem que ser apedrejada, Jesus. Tem que apedrejar. Ela pecou. Tá bom. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra aqui, vai. Cara. Saiu-se um por um. Ô, filho, mas aí ele vai e vira pra mulher, ó. Vá e não peque mais. Porque estão usando a graça pra fazer graça, né? Também, né? Tem isso também, né? Se escorando na é graça pra graça, viver pecando. Graça, tem. amanhã eu peço perdão e perdão. Pediu perdão e não faz mais. Isso é graça. Não é pediu perdão e faz de novo. Não. A graça não é pra isso não, filho. Não é pra isso não, né? Se eu pecar, eu aumento a graça?
Que isso não existe. Não. Estão pregando isso aí também. Paulo pelo amor fala de Deus, sobre isso pô. lá em Não, Romano, pô. né? Então, é só pegar a Bíblia. A Bíblia é como eu diz lá, ele botou lá, como eu falo direto, a Bíblia não é self-service. A Bíblia é prato feito. Prato feito. É prato feito, irmão. Não é self-service. Essa aqui serve pra mim, esse versículo não serve, homossexualismo não serve, isso aqui não... Não, é tudo. Fecha ela e vive. É verdade. Peraí, pô, né? Então, né? E tem coisas que... Vamos falar agora da escola? Não, da escola não. Não quero falar da escola, não. Como ela é muito atuante na internet... Eu quero falar da internet. Vamos falar com ela da internet. A internet é do diabo? A internet é coisa ruim pro cristão? Eu acredito que não, se a gente souber usar. O Igor me falou isso e eu guardei no meu coração. Ele diz que se Paulo vivesse nos mundos de hoje, no nosso tempo de hoje, antigamente, o que Paulo usava para levar a mensagem? Cartas, certo? Se ele tivesse hoje em dia, ele ia estar usando a rede social. Ele ia estar usando o Instagram dele. O podcast Apocalipse deu João Batista, Paulo ia estar por aqui. João Batista ia estar aparecendo e falando assim, seu bando de hipócritas. Ele ia mandar vários rios, né? Ele ia ser censurado. O João Batista ia ser censuradíssimo. Ia ser banido várias vezes. Eu acredito que a rede social é bom para quem sabe usar, para quem tem limites. Quando vocês estavam falando no início até sobre a criança, o problema se alastra aí, quando o Deus da criança se torna a rede social, o YouTube, até do adolescente, de qualquer pessoa. Quando você tem qualquer dúvida e agora tudo é internet. A gente tem, nas nossas mãos, uma das maiores fontes, gente. Isso aqui tem um conhecimento absurdo. Você pergunta qualquer coisa pro Google que ele sabe. Responde. Desde como faz um arroz, como faz um abalamento. A gente já sabe fazer tudo. Então, assim, só que se torna um problema quando a internet vira prioridade na nossa vida. Isso mais ainda quando se relaciona a um cristão. A internet é uma prioridade, então você acaba que inverte os valores. Na verdade, você não lê mais a Bíblia para ter conhecimento, mas lê a Bíblia para falar na internet. Você já não faz lives pregando para edificação e sim para ser reconhecido. Então, eu acredito que, às vezes, a motivação, quando ela é mudada, aí o negócio começa a complicar. E quando a internet começa a virar a prioridade, você vê hoje em dia, dentro de casa, às vezes, um lá, um cá, todo mundo mexendo no telefone, não tem mais aquela conversa, aquele diálogo, aquela interação. As pessoas saem hoje em dia, a maioria das mesas que você olha é uma mesa cheia de gente, mas vazia. Porque ninguém conversa, todo mundo mexendo no telefone, e aí você pega uma parte, mostra uma vida que não é verdadeira, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Até mesmo dentro da igreja, porque eu sempre falo nas minhas pregações, 1 minuto de áudio não significa que a pessoa tem uma vida baseada na palavra. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa, acha que ela é uma bênção, mas às vezes ela não é. Às vezes ela é alguém totalmente modificado ali na internet, mas, na verdade, ela não é aquilo. Então, eu acho que a internet ela é boa para os cristãos também, para a gente usar como ferramenta de anunciar o evangelho a pessoas que talvez a gente nunca vai ver na nossa vida. Eu mesmo já recebo diversas vezes, poxa, o seu vídeo me edificou, o seu vídeo fez isso, fez aquilo. Isso é bom demais, mas essa não pode ser a nossa maior motivação, porque se a internet acaba hoje, eu não posso cessar da minha boca o evangelho. Eu não posso parar de anunciar que Jesus vai voltar, de anunciar o amor de Jesus. E eu acho que a internet também, agora, os cristãos acabam falando o que o povo quer. Quando, na verdade, a gente tem que estar aqui para pregar a verdade. Para falar a verdade mesmo. O céu existe, o inferno existe, se não se consertar, a gente tem que falar a verdade. Mas a internet pode ser, muitas vezes, um perigo muito grande no que tange a casamento, no que tange a vida com os pais, com os filhos. Eu vejo muito isso, às vezes os pais dando o telefone para o filho só para ver o filho quieto. E aí a criança acorda e vai dormir tarde da noite, sozinho com o telefone, e os problemas que têm acontecido. E o tanto de homem aí fazendo maldades,
sabe? Pessoas com coração ruim, meninas novas marcando encontros com homens bem mais velhos, por causa que não tem aquele cuidado com... Os pais não estão tendo esse cuidado, estão vendo aquilo ali como uma válvula de escape e não estão vendo seus filhos crescer, porque os próprios pais também estão distraídos. Então, eu acho que ao mesmo tempo que uma ferramenta boa, pode se tornar uma ferramenta de morte se a gente não tomar cuidado, entende? Eu até conversei com ele, eu decidimos, falando, Laura não vai ter telefone, me chama de ruim, me chama de antiquada. Mas eu prefiro parabéns. que ela não tenha. Porque eu sei que quando eu ver que ela se acalma com aquilo ali, você acha que no meu dia de correria eu não vou querer acalmar ela com aquilo ali? Às vezes o problema não é nem dar. Às vezes o problema é não impor limite. Aí chega a falta de respeito. O pai, ele tem que ter autoridade sobre o filho. Estão pregando totalmente errado aí fora. Hoje em dia você não pode falar alto com seu filho, mas ele pode falar alto com você. Você não pode impor algo para ele, pôr ele de castigo, mas ele pode praticamente pôr você de castigo, gritar com você, bater em você. Tem um vídeo de uma menina viralizado que ela pega o cabelo da mãe dela, ela puxa e ela fala, eu só vou soltar quando você me deixar na festa. Eu fiquei horrorizada com aquilo ali, porque se eu falo com a minha mãe, ela já vinha, olha... Meu Deus. Tapa Vou virar a cara do avesso, hein? Diversas vezes a gente conversando na dela. O que você tava falando alto? Eu não tô falando alto. Então, assim, não é que, nossa, tem que criar os seus filhos com medo, espancando o filho. Não, não é isso. Mas você tem que ensinar o seu filho. Impor limites, né? Se você não for a referência do seu filho em casa, a referência dele vai ser o YouTube. Vai ser esses YouTube aí que falam diversas coisas, diversas bobeiras. Eles não vão crescer no caminho certo. A Bíblia diz, ensina o menino. Você tem que ensinar. Ele ainda está vindo com diversas informações. Ele está pegando informações. Ele ainda é uma esponja e quando você coloca água, ele absorve tudo. Desculpa. Então, você tem que ter cuidado com o que a criança, com o que o adolescente, o que até um adulto tem absorvido. Às vezes, a internet pode acabar com o casamento. Porque o camarada não sabe usar, Cara, e eu já usa vi um pra atrair a casamento se esposa. destruir porque o cara era viciado em pornografia. Meu Deus. O cara era Aonde viciado. tá? E aí o casamento dele acabou. Tentaram levar, o casamento dele acabou por conta disso. E só implementando o que ela falou, cara, que eu acho muito interessante isso. Eu não sei se eu li isso ou se eu ouvi em algum lugar. O cara fala assim, você deixa o seu filho sair depois de 11 horas da noite sozinho no meio da rua? Aí a mãe responde, não. Então por que você deixa seu filho na internet? Que é um lugar tão perigoso quanto... Porque o problema do perigo do local não está no local em si, está nas pessoas. É geografia, né? Exatamente, nas pessoas. Então, se a criança está na rede social ou está em qualquer outra coisa ali, tarde correndo da mesmo Supervisão, risco, né? Exatamente. Correndo Ou os até mais mesmos riscos. perigoso, porque Aprendendo, não- exatamente. Porque ali é um mundo Fechado, sem lei, fechado. Então, e ali as crianças aprendem muito. muito. Até nas Corre disfarçadas de desenho, YouTube Kids. Ih, um monte. Tudo tem. Netflix, até Netflix, Homossexualismo. cara. Homossexualismo. Ela fala uma coisa Ensinando a interessante. como cometer suicídio. Isso aí. Ela fala uma coisa interessante, eu peguei aqui. Ela falou que a mãe dela falava o seguinte, faça, O que eu falo, mas não mas não faço faça o que eu faço. Aí você falou sobre Provérbios 22:6. Ensina a criança. Ensina o pequeno, ensina o menino. No caminho. No caminho. É no caminho. É. Então faça o que eu faço. Tipo assim, não É. adianta você falar pro seu filho, não usa o celular se você passar 24 horas com o celular na mão. Exatamente. Exato. Né? Tá Não passando adianta, outra cara. informação, né? Aí não, chega não uma vai pegar, fase mas que ele porque vai o lhe seu- perguntar. Aí o teu filho não Ué, tá... mas por que eu não posso ser pode? É isso aí. Aí o teu filho não tá estudando, tu fala, tu não pega um caderno pra estudar, mas o teu filho nunca viu você com um livro na mão. Até a Bíblia, gente. Até a Bíblia. É a Laura, Até a né? Bíblia. É Laura. A Laura tá vindo aí. Cara, como é que você vai dizer, Laura, vai ler a Bíblia, se ela nunca viu vocês pegando na Bíblia? A gente tava Exatamente. conversando isso dentro do carro, olha, nós vamos ter a rotina com ela de perguntar, e aí, como é que você tá? Aí eu falo, ó, eu tô me sentindo assim hoje. Aí você fala, eu também tô me sentindo assim. E expor pra quando ela começar a crescer, ela ter a liberdade de falar o que ela pensa e o que ela sente, Exatamente. entendeu? Não esconder o que sente. Na É, verdade, a gente tem até pra muito prevenir isso, contra... eu e ele. É. A Vocês gente já ouviram falar de somos muito Augusto Cury? comunicativos. Sim. Augusto Cury Cara, é um cara... inteligentíssimo. Inteligente. Vários livros dele por aqui, né? Acho que eu levei, né? Levou, Acho que eu tirou. levei. Inclusive, Você aquele ali eu tirou. já li. Muito bom, só que o que eu li é da capa Garanto. laranjinha. Então, Você desviou. Augusto Cury, ele fala sobre isso. Que o relacionamento de pai... Eu passei um processo, não sei se dá pra contar aqui por causa do horário, com a minha filha, porque eu sou ex-dependente ou dependente da pornografia, né, cara? Dependente químico. Sim. E a minha filha,
teve um processo que estavam mandando para ela. Sim. Nós pegamos, minha filha estava com 14 anos, a moça linda, a criança linda. 14 anos. 14 anos. E aí eu descobri por quê? Porque o meu e-mail é o mesmo dela. Eu comecei a me cercar de tudo que é lado, porque eu sei, meu irmão. Eu, como pastor, eu sei como é que o Satanás vai tentar me derrubar. Então eu me cerquei, o meu e-mail, tudo que eu vejo minha filha ver, então Sim. fechei a porta. Fechou a brecha. Só que eu tava vendo ela. Aquele que tem um passarinho, o nome daquilo é. Twitter, né? Twitter. Falei, cara, eu não tenho isso e tava chegando direto no meu e-mail. Aí eu abri, eu vi um garoto lá com um negócio, falei, meu Deus do céu, esse garoto não é normal, não é humano. Aí eu perguntei pra ela, ela disse, não. Ela tá vendo a gente. Ela, não. Aí tá. De novo. Aí a mãe dela, quero o celular dela. Eu fiz, não, eu não vou tirar. Eu sentei com ela e contei a minha história. Sentou com ela? Foi. 14 anos de Contou a idade. sua- E ela chorando, eu contei a minha história. Porque ele era Uau. viciado em pornografia. Ou seja, ela parou assim e falei, filha. Esse caminho leva pra... Ela, pra legal, pô, né? Ela decidiu. ela Por ela mesma. parou, E mano. venhamos e convenhamos, Ela o que não- tem de jovens hoje? Viciados em pornografias, Muito, em é. masturbação, Eu homens sou e pastor de mulheres, família, cara. meninas Cara, e um amigo meu me meninos. chamou pra conversar comigo há um tempo atrás e ele tinha acabado de casar. Só que o casamento dele já tava indo pra lona. E aí ele explicou que ele era viciado em pornografia. Ele chamou a pastora dele e o pastor dele pra conversar, pra tentar se libertar. E é algo que parece que não, mas é uma doença. doença, Por mais é. que a pessoa tenta se livrar, não consegue. Cara, ele contava chorando. E quanto mais ele contava, mais ele chorava. Parece que tava saindo um peso das costas dele. E aí eu fui ver um vídeo esses dias atrás sobre isso. Cara, eu fui ler os comentários, li até pra ela. Os comentários é muita gente. E a gente acha que é só homem, mas tem muita mulher Muita também. mulher, cara. Muito. Falei, caraca. Principalmente que mulheres loucura. que têm um marido, talvez que ela não consegue dialogar, conversar, então ela acaba tendo, vou procurar outra válvula de escape, entendeu? E aí acaba que o problema começa quando os dois estão ali só para bater ponto, só para fizemos, mas na verdade nenhum dos dois estão sentindo prazer nisso, Isso então aí. eles sentem prazer em ver alguém do que neles mesmos. E aí isso só cresce. Eu Complicado. vejo. Isso é satânico. Na cara. mi- isso é Diabólico. uma obra espiritual E imensa. sempre teve um tabu pra falar sobre isso, É, né? sempre. existiu. Nas igrejas, Principalmente Sempre Sexo, existiu. dinheiro... Eu falo Dinheiro. sobre eu Nossa, também isso falo. aí. pra todo mundo, gente. A Ele minha, sabe disso, no meu cara. Instagram, direto, sempre quando eu abro caixinha, sempre tem uma menina. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu tô viciada em pornografia, o que eu faço? Eu não consigo parar. E para você vencer qualquer coisa, gente, ainda mais quando se tange a vícios e que mexem com o mundo espiritual, porque a relação sexual mexe muito com o mundo Você falou uma espiritual. coisa muito interessante, não é cortando teu raciocínio. Quando Paulo assimila a relação sexual, lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, ele fala o seguinte, ele fala para o casal não deixar de ter relações só quando for orar. Ele assimila o poder da oração ao poder da relação sexual, cara. Sim, é. É espiritual, muito o sexo sério, é é muito espiritual, espiritual. cara. É. Gera vida, né? Gera Exatamente. Então, assim, quando você... esse vício da pornografia, você vendo outras mulheres, outros homens fazendo um fantoche, uma mentira o que está acontecendo ali. Eu vi até um tempo desse o relato daquela atriz pornô que ficou bem famosa, que tem um óculos preto. Ela falou que ela fez aquilo ali, foi rápido, mas viralizou muito e até hoje ela sofre perseguição disso. Ela já não é mais aquela pessoa, mas ela carrega marcas daquilo ali. Até hoje as pessoas só conhecem ela assim. Então, assim, o pecado tá aí para isso, para marcar a gente de forma ruim. Forma negativa. Então, quando você não consegue vencer, mas é um recado que eu até deixo para nossa geração. Se você está passando por um tipo de problema como esse, um vício de pornografia, se você não consegue, você está casado, solteiro, procure ajuda. É vergonhoso demais. Mas mais vergonhoso ainda é você ver a sua vida sendo sucumbida por causa de um vício que tem cura. Tem cura. Mas só tem cura para quem realmente vai atrás. Reconhece, E tem talvez muita gente você, no tempo da cura, você vai cair, você vai ceder. Mas o importante é não desistir. E eu acho legal que essas meninas que me procuram, quando elas falam, Fernanda, eu tenho vício em pornografia, eu digo para elas assim,
Cara, que bom que você tá percebendo isso, porque se você tá percebendo, é sinal que isso dá aí. jeito. Tá Você, reconhecendo, o Espírito tem gente Santo que está tem, te mas não incomodando. reconhece. Ela falou, Fernanda, eu faço, logo depois eu choro. Só que na hora que eu vou fazer, a minha mente fica me deturpando, dizendo, é só mais um. Você só vai ver mais uma desse vez, jeito, você vai pecar, nada vai acontecer, Deus vai te perdoar. Aí ela falou, eu termino de chegar no meu ápice. Quando eu termino, eu choro com arrependimento, porque é nojento. isso que o pecado faz. nojento, Você peca na hora, você tem 1 minuto, 2 minutos de muito prazer e depois você se sente envergonhado. Mas isso ainda é sinal que o Espírito Santo está ali. Ó. Você está sentindo ele ainda, porque quando você sente, que você percebe que você está errando, é sinal de que, poxa, tem jeito para mim. O pior é quando você erra e não reconhece mais que você está errando. O temor vai embora, quando né? o temor vai embora. E tem muitas pessoas assim, né? Pecam, traem esposa, fazem isso, assistem pornografia sendo casado, sendo cristão, sendo isso, sendo aquilo, e vivem como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Porque na cabeça deles, ninguém sabe, tá dando tudo certo. Enquanto estiver dando certo, eu vou fazendo. Enquanto isso, Satanás está, ó, só adentrando. Mas é tão bom quando alguém peca e depois sente assim, poxa, eu tô arrependido. Pecou de novo, tô arrependido. Dá jeito ainda. Procure ajuda, faça alguma coisa, chame alguém, chame um líder espiritual. Se você é mulher, chame uma líder mulher espiritual para te ajudar. Converse com ela, peça ajuda no dia que der vontade, ligue para alguém, faça alguma coisa, isso se aí. distraia para você ir vencendo esse vício, porque verdadeiramente é um vício e é muito espiritual. Tem uma amiga nossa que vem aqui, já veio aqui, Ingrid Silveira. Ela tem um testemunho forte de pornografia. E ela dá algumas dicas, né? Porque a porta, todo pecado tem uma porta. Uau. Tem um gatilho. É, uma porta, uma porta. Qual é a tua porta? É o celular? Pra Fecha que a você porta. vai com o celular pra dentro do banheiro? Pra Boa. que você vai com o celular pro quarto que não tem ninguém? É. Larga o celular e vai tomar seu banho. Entendeu? Tem aquela porta ali, tem uma porta. Então, É tipo verdade. de filme, filme que dá é gatilho. um jeito. tudo gatilho, Isso aí. Às vezes, eu já lidei também com meninas, com jovens que falavam assim, eu percebi que eu sentia vontade quando eu via outra mulher. Aí, opa, calma aí. Então, aí já entra o lesbianismo sem querer, sem perceber. Aquele desejo, aquela flor. Artimanha e Satanás. Se você alimentar aquilo ali, poxa, ela vai sentir prazer, então. Pela internet, vendo uma mulher fazendo alguma coisa com outra, opa, se ela não tomar cuidado, aquilo ali pode se tornar uma realidade para ela. Com certeza. E depois ela muito pode sério. querer fazer realmente como alguma mulher. Então, onde está o problema? Você é casada? Calma aí, tá na hora de você analisar o que está acontecendo no casamento, o que tem acontecido. É bom esse diálogo. Eu e ele, a gente, desde quando a gente casou, eu botei uma coisa na minha cabeça. Então, eu casei para terminar. Eu casei pra estar aí o Mas resto com o da Moreno vida. desse aqui Ah, também, casamento né? Vai não é terminar. modinha, não? Não, É não? Exatamente. Virou Para algumas vírgula. pessoas, Posso casamento. casar e descasar, virar Não. pastor? União estável. Igreja. Deus. Não é não? A Bíblia, nesse pedaço da Bíblia não pode? Não. Assim, eu e ele conversamos muito. A gente tem um diálogo muito bom. Quando a gente, Isso antes de casar. antes de desde casar, quando a gente quando era nos conhecemos. noivos, nós entrávamos na igreja, né? Porque a gente ministra os dois. Então eu lembro que quando a gente anunciava, a gente vendia livros para poder casar. E aí algumas pastoras e pastores falavam assim: ai, eles estão todos felizinhos agora. Olha isso, cara. Depois eles vão ver como que fica. A gente já ouviu gente falando diante do Senhor, falando assim, depois ficou horrível. Tá amarrado. E assim, Cara, eu tenho 28 anos de casado. eu ia falar guardei isso no meu agora. coração uma coisa. Eu falei o seguinte, falei, tá repreendido. Isso aí. Eu não serei a frustração de Olha, eu ninguém. vou te falar O uma meu coisa. casamento vai até o fim, em nome de Jesus. Perfeito. Eu acredito, confio nisso. Sei, sou nova, tenho muito que aprender ainda. Gosto muito de ouvir pessoas mais experientes que eu. Mas no meu casamento com meu esposo, antes de casar, Casados eu pra aprendi. Se tem problema, resolva. O problema da nossa geração que quer casar é que eles querem casar, mas não querem consertar. Do primeiro negocinho ali, eu vou pra casa da minha mãe. Que casa mãe o quê? Você casou, tem que ficar com teu esposo, tem que resolver ali com ele, BO com ele. Vocês têm que se odiar ali junto e resolver um negócio pra ficar num casamento isso, perfeito. tem essa ideia de casar cedo, né? Tipo, vai casar cedo pra quê? Vai Meu curtir a Deus. vida. Cara, eu ouvi muito isso. Apesar de que eu não tô tão novo, né? Mas eu ouvi muito isso. Aham. De casar cedo. Cara, quando a gente se casou, não sei se é porque eu escolhi a pessoa certa. Será que pode ser certeza. isso? Aí, ó. Mas, cara, eu acordo cada vez mais apaixonado e, tipo assim, eu sempre priorizo essa questão de admirar ela.
Eu admiro ela em tudo, em tudo. Então eu acho que isso vai mantendo também. A gente vai fazer 2 anos de casado, recém-casados ainda. Mas não tem essa questão de um enjoar do outro. A gente fica junto 24 horas e quando eu vou treinar, quando eu vou pra academia, ela já sente saudade e vice-versa. Às vezes eu vou viajar, ou ela vai viajar, e já ficam com saudade do outro, ligando o tempo todo. Então não sei se é porque... também tem muita questão de saber escolher, né? Porque tem gente que não sabe escolher. E também mas a gente tem esse negócio com a gente. Escolheu, vai pro resto da Tipo vida. assim, tem gente que tem uma linguagem de amor totalmente diferente, mas a linguagem de amor dele É toque físico, é demonstração de carinho. Você já A leu o minha livro, A também. Linguagem do Amor? 5 linguagens do Cinco amor? Só- linguagens do amor. Que eu acredito que isso é importante em qualquer relacionamento. Você priorizar a pessoa, colocar ela em primeiro lugar. Agora que a gente está entrando numa nova fase com filhos, né? A gente conversa muito sobre isso. Olha, Filha. Filhos, Nós profetizou aí. vamos- Eu escutei ele. Querendo mais, Eu ela tá escutei querendo ele. mais. Recebe aí, Barão. eu converso muito com ele. Eu falo, olha, a gente vai ter filha, vamos ter anos depois filhos, mas eles vão embora um dia. E é eu e você que vamos ficar. Então, a gente tem que zelar isso aqui hoje. Então, a minha filha, ela vai querer se casar com um homem e eu acredito que ela vai olhar pro pai dela e vai falar assim, poxa, eu quero assim. Porque ela vai ver esse amor. Às vezes, onde a gente está, os nossos amigos falam assim, meu Deus, parece que eles são 2 casais de namorados. Mas me falaram que eu ia perder isso. Falaram pra mim que meu primeiro Verdade, ano de verdade. casamento seria o mais difícil. E foi muito fácil. Nossa. Tá amarrado, A gente mano. tirou de Não, letra. Se eu soubesse que seria assim, eu tinha casado antes com ela. A gente tirou de letra, mas em dias de dificuldade... Demorei a dar uma chance pra ela, tá? Ah, meu Deus. No dia da O dificuldade... capixaba é mais. Ele me responde, por favor. Revelou, hein? Pegou o Big Boy. Pegou o Big Boy. Mas, na verdade, assim, eu acho que esse zelo, esse cuidado é muito importante. Eu não tenho isso assim. Eu, Fernanda, eu batalho para conquistar minhas coisas, eu estudo, eu vou atrás, eu tenho meu ministério, mas a minha prioridade é o meu casamento, é minha família. E eu acredito muito nesse negócio. Eu falo até com ele, uma coisa que eu mais amo em casa é servir ele. Eu amo. Eu amo montar o prato de Verdade. comida dele. Ele ama montar o meu prato de comida. A gente tem disso. Onde a gente está, eu faço o prato dele, ele faz o meu prato. A gente não tem esse negócio de, nossa, mas eu vou servir o homem? Não, a gente tem isso. A gente tem esse cuidado, esse zelo um com o outro. Cavaleirismo. Tanto que às vezes eu sento assim, ele me olha assim, eu já até sei, poxa, mas não é aquele, você tem que fazer, mas é aquela tristeza, poxa, mas você cuida Negócio. de mim assim. No início da minha gravidez, agora eu tô indo para 6 meses, eu fiquei muito doente, eu fiquei muito ruim mesmo, tive que ficar de repouso. Ele levantava, ele assumiu o papel, tudo, assumiu, né? Ficou meio desajeitado Mais sem ou mim. Pegou no meu filme. Mais ou menos. Mas ele Tive que assumiu. colocar em prática um pouco que eu sabia. Ele cuidou, não só cuidou da casa, não só cuidou da comida, Sabe lavar prato? mas, sabe? Cara, mas eu quebrei muito cuidou copo, da você acredita? olha, foi E eu me basicamente sentia assim. frustrado, cara. Porque em tão pouco tempo eu acabei com todos os Foi copos de basicamente, casa. eu ganhei a gente ganhou, né, na época, um conjunto de louças lindo, quebrou Foi vários tudo embora, pratos. cara. E eu tinha dois E eu não sei dois por quê. jogos de copos. 2. Cada um tinha 6. Me pergunte quanto sobrou. Quando eu voltei pra cozinha, Eu 2. quebrava um e eu ficava frustrado. Poxa, a Fernanda cuida da cozinha a vida toda e nunca quebrou. Eu tô aqui há 2 semanas e já quebrei quase tudo. Então eu ficava frustrado com isso, cara. Mas vocês estão falando de um amor tão bonito. Como que começou esse amor aí? Então. Ele me quis. Teve volta, tu viu que teve volta, né? Teve volta, rapidinho, menos de 1 minuto. O que acontece? A gente Conta começou a história conversar- verdadeira, Não, em vou nome contar. de Jesus. Bateu 5,37. Bota aqui. Palavra do crente é sim ou não? Não. Não precisa botar não, Big Boy. É brincadeira. Big. Não, mas assim, olha que interessante. A gente se conheceu da seguinte forma. Vídeo internet. Vídeo, internet, Instagram. Se mesmo? seguia e etc. Isso. Só que o que acontece? Nós tínhamos uma amiga em comum. Essa amiga falou mal de mim pra Fernanda. Nossa. E falou mal da Fernanda pra mim. E era amiga? A amiga. Amiga da onça. E aí, cara, aí a gente parou de se falar depois dessa sementinha do mal e ficamos sem se falar. É porque o que ela falou foi que disse pra ele que eu... Falou mal. se jogou pra cima dele, fez aquele reverso. E falou mal da Fernanda pra mim.
Só que aí eu fiquei com aquela imagem ruim da Fernanda e ela com a imagem ruim ao meu respeito. Muito ruim, inclusive. Muito, O que aconteceu? Ela passou alguns meses, aniversário da Fernanda. Era Aí pandemia, não se né? aguentou? Pandemia, né? Foi 2020. 2020, pandemia. Pandemia, todo mundo com ansiedade, dormindo tarde. E eu ali, aí eu passando o status do WhatsApp, cara, eu vi a foto dela e vi que era aniversário dela. Aí eu comentei parabéns. Bem seco. Não era sem assim, então intenção parabéns. nenhuma. Secão. Seco, não. Seco, sem intenção nenhuma. Sem pretensão nenhuma. E aí, 1h da manhã. 1h da manhã. mas pandemia. Passando o Instagram. Não, era o WhatsApp. Mas pandemia. WhatsApp. Mas pandemia, 1h da manhã tava cedo, porque tava todo mundo dormindo. É verdade. Tarde. Então tava cedo. Aí ela respondeu. E já respondeu me intimando, perguntando e tal. Não foi. Não, brincadeira. Conversando. Já Aí a gente pergunta- nós conversamos, colocamos os pratos pratos. na mesa e aí vimos que ela tinha feito isso. E aí, cara, depois disso começamos a conversar e Não ela foi. ficava assim, Dessa mas vez qual não que é a foi sua nem- ideia de varoa que você pretende ter? Ficava assim, qual que é a sua ideia? Não, Foi, mano. Aí eu engraçado. quero assim, assado. Ela, engraçado, olha que coisa em comum, eu sou assim mesmo. Ela Ela isso ficava acontecia assim. muito, a gente conversava e ficava um no outro. Nossa, mas eu sou assim, só jogando. Mas Muita no início, humildade, né? a nossa É. primeira conversa não teve essa intenção. Da minha parte, não sei não dela. teve nem dos dois. Ele não deu em cima de mim, eu não dei em cima dele, foi bem assim, amigável. Aí quando ela fez isso, eu falei, ué, como assim? Eu dei em cima dele, só que ela falou a mesma coisa pra ele. Ela disse que você deu em cima dela. Eu falei, ué, aí eu tive essa raiva. Quando a gente conversou, Só pra abrir um parênteses. Ela falou isso e no dia seguinte, ela me chamou pra sair, essa amiga dela. E aí eu fui pregar em Realengo, levei ela e tal. E aí, no dia seguinte, ela postando foto com a Fernanda, sendo que ela tinha falado muito mal da Fernanda. ou seja, se Aí eu eu fosse falei- tão ruim assim, será que ela estaria comigo? É, Ih, estranho. tem Aí- negócio estranho aí. Cão chupando manga Ah, mesmo. Aí Ela queria o passou varão, meses mano. depois. Não se ligou, não, mano? Passou meses depois, a gente conversou, resolvemos isso, começamos a conversar, não paramos, começamos a orar. Aí, 6 meses orando. aí a gente foi e se decidiu. Aí também, quando a gente E aí namorou, a foi gente- muito rápido. A gente E aí, casou na verdade, em a gente 2021. começou a namorar, Legal. mas a gente demorou a oficializar. Postar mesmo, a gente demorou postar. A gente começou a namorar postar, depois de 6 meses. Mas postar mesmo nas redes sociais a gente demorou. Demorou um tempo É. aí pra postar. Aí, tanto que para as pessoas, nossa, vocês casaram muito rápido. Mas na verdade que a gente já tava construindo algo. A gente já tava a gente foi já demora tava pra edificando ali o negócio. com a nossa meta de pra- casar. Aí casamos rápido. Eu posso Foi fazer uma isso. perguntinha, uma pimentinha? Pô, baiano, Eita, não, é. baiano. Baiano, não Eita, vai fazer baiano. isso, não. Isso, Colocar baiano. uma pimentinha, Vem, fica... Que isso, Aí, baiano? Big Boys, vem ele, ó. Você é baiano Pô, mesmo, casal, baiano? Sou, É? sou teropolitano. É. É, Cadê primeiro a eu pergunto... foto, mano? O pessoal de casa tá me cobrando a foto pra botar no Filho Instagram. de Gandhi, né? São aquela filho de foto ali Gandhi, lá na Bahia. Vai acabar com o meu ministério, Vai mano. acabar, vai acabar. Primeiro eu vou perguntar pra ela. Tá. Por que você casou com ele? Ah, porque eu casei Vai com ficar aqui ele. até amanhã falando as minhas qualidades agora. Que isso? Ah, escorreguei na humildade. A humildade ficou lá em casa. Não, eu me casei com o Igor porque eu escolhi o Igor, né? Não transfiro essa responsabilidade para Deus. Foi Deus que escolheu o Igor. Foi eu que escolhi o Igor. Deus me apresentou, me mostrou. Eu escolhi o Igor casar comigo porque eu via nele característica de um homem de Deus e eu via nele um homem parceiro que eu poderia contar, que me respeitava muito. Desde o início, sempre me respeitou, sempre cuidou muito bem de mim. E eu via que a gente se combinava em algumas coisas. Mas, ao longo do tempo, quando a gente se relacionou, quando a gente namorou, noivamos, eu via que nas dificuldades ele não desistia. Ele permanecia. Eu via que ele, no namoro, ele nunca exaltou a voz pra mim. Ele nunca gritou. Sabe? Ele nunca falou alto, não, muito pelo contrário. Ele sempre delicado, sempre conversava, sempre olhava no olho, eu sempre achei isso muito importante. Então, eu falei assim, poxa, se ele é assim, eu vou conseguir consertar. Se tiver qualquer problema no casamento, vai dar para consertar. Então, eu procurava isso. Eu procurava um homem que eu pudesse contar, não só nos tempos bons, mas também nos tempos ruins. Eu vi isso nele desde o namoro, desde o noivado. A gente sempre cuidou, sempre respeitou um ao outro. E aí o amor foi crescendo, aquele negócio de quero estar junto para sempre foi crescendo. Eu vi que não era fogo de palha.
Vi que era realmente, Um amor. poxa, eu quero, é isso aí que eu quero pra minha vida. E aí decidi, escolhi, Deus me deu o aval, a gente E, tá cara, junto. tipo assim, lembra que eu falei que eu olho pro meu pai e eu corrijo em mim os erros que eu vejo nele? Eu cresci, assim, eu tenho flashes, que eu era criança, mas eu tenho flashes do meu pai batia muito na minha mãe. Muito. Então eu cresci com essa ideia. Quando eu me casar, vou ser completamente diferente. Às vezes eu chegava assim, acordava, minha mãe tava de cabeça baixa, quando ela levantava, o olho dela tava todo roxo. Então eu cresci vendo isso. Brigas, términos e voltas. Então quando eu sempre tive na minha mente, quando eu casar, eu prefiro apanhar, eu prefiro que faça nunca vou encostar um dedo na minha esposa. Minha esposa vai ser minha princesa, minha rainha, minha riqueza. E tanto que a gente tem muito a mania de se chamar de vidinha. Aonde a gente vai é a vidinha, só que se tornou algo tão natural que a gente nem percebe. Aí fomos em Guaxindiba, o pastor Rodrigo Rocha. Aí ele foi apresentar a gente lá na hora, lá no culto lá, a gente na casa dele, ele recepcionando a gente, ele falou, tô aqui com o Vidinha. Agora é assim, todo mundo chama a gente de eu vou na barbearia cortar cabelo, aí o Vidinha chegou. Legal. Legal, que legal, É. cara. E como é que tu veio parar no Rio, cara? Então, cara, lembra que eu falei Achei da motinha? perdido aí, deu uma Lembra que eu falei da motinha que eu Sim. tinha, que eu ficava pregando lá? Então, numa dessas eu me acidentei de moto. Eu terminei de pregar em um lugar chamado Guaçuí. Aí fui pra uma cachoeira, conheci uma cachoeira que a água era cristalina e tal. Fui com uns primos, amigos, me acidentei de moto. Fiquei uma semana, quebrei dente, me cortei todo. Aí minha mãe já tava morando aqui no Rio, eu fiquei uma semana sob os cuidados do meu pai e da minha madrasta. E aí na época minha mãe me fez o convite pra vir pro Rio. Aí vendi moto, me desfiz de algumas coisas lá. E vim pro Rio. Aí cheguei no aeroporto Santos Dumont, cara, 2016. Época de Olimpíadas, né? Ah, E eu não sei aonde foi. Se pesquisar aí no Google, deve achar algum lugar aí que teve algum atentado de bomba nessa época. E o policiamento do Rio de Janeiro tava reforçado. Tava na rua, exatamente. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto Santos Dumont, deixei minha mala vermelha. A mala mais feia que tinha era a minha. Eu contei isso esses dias no carro, voltando de um culto com os amigos. Deixei a mala assim do lado e eu via muita gente. Pra mim era tudo muito novo, saí de um lugar pequeno. Aí deixei a mala e fui comprar um salgado. Aí você paga pra depois pegar o salgado. No que eu tava na fila e a mala lá, eu tô vendo uma correria e tal. E quando eu esqueci da mala. E aí quando chega na minha vez, o cara começa a perguntar em inglês, aí veio um outro em português. De quem que é a mala? Quando eu olho, a minha mala tava cercada com aquela faixa. meu Deus. Tadinho, Aí- bicho é abestado. Eu né? deixei a fichinha do salgado, fui lá na mala. Eu falei, essa mala é minha. Ele tem certeza, é minha. O cara, não pode deixar assim não, cara. Já tava chamando o esquadrão antibomba e tal. Aí eu coloquei as duas mãos na cabeça e falei, meu amigo, onde eu vim parar? Rio de Janeiro. Vai largar uma mala ali pra Que comprar um salgadinho. loucura! Eu esperando meu padrasto ir me buscar no O Igor aeroporto. só queria um Só salgado. queria um salgado. E com uma semana fui assaltado na Figueira. Meu na Deus. Figueira. Ah, também pediu, né? É 2 horas da... Ó, hoje eu entendo os caras. 2 horas da manhã, com o celular na mão e tal, mexendo no celular. Hoje eu até... Às vezes o cara não era nem assaltante. Me Às vezes tava roubem, me passando roubem, ali- me assaltem. Às vezes era um pai de família passando ali e falou, tá fácil, vou ir. Vou Hoje eu até assaltar. entendo, Meu Deus do céu. Mas até se adaptar... Igual fui morar em Caxias. Nossa, Ih, Baixada. Baixada, Coisa Então, boa, eu coisa boa. rodava tudo ali, tudo. Eu conheci tudo pregando. Tudo. E, tipo assim, eu vim com essa ideia de, caramba, eu quero pregar lá também. E eu sei que o Rio é vitrine. Todo mundo olha pro Rio de Janeiro como vitrine de pregadores e de cantores, né? O pessoal Falei, aqui poxa, é eu quero bom. pregar, É um só que eu celeiro, não conhecia celeiro. ninguém. Não conhecia absolutamente ninguém. Veio um amigo meu de São Paulo, Fagner Freitas. Inclusive, quero até ser grato. Pastor Fagner Freitas, amigão, fui ouvir ele pregar. Ele me apresentou uma amiga chamada Sara, lá na Figueira mesmo. E essa Sara, ele falou com a Sara, quero que você cuida dele como se você estivesse cuidando de mim aqui. Abre portas, apresenta pessoas. Aí foi criando aquela network bacana. E aí as coisas foram fluindo. Mas até se adaptar ao ritmo do Rio, de andar com 2 celulares, o meu e já o do ladrão. Ô, brabo. Até se O meu adaptar. do ladrão. Até se O meu é adaptar. do ladrão. Aqui em Campo Grande não tem tanto isso não, né? Mas Caxias tem muito isso. Tem. Quem era o líder espiritual teu antes de vir pro Rio?
Lá naquela Bacana, época bacana. e depois, quando você Então, veio pra cá. Eu tive 2 líderes espirituais lá, apóstolo André Damasceno e o por último que foi o pastor Ronaldo Gomes. Tenho um carinho enorme, pastor Ronaldo Gomes, homem de Deus, cachoeiro de Itapemirim. E hoje, o líder espiritual, o pastor Vicente Sabatino, que a gente congrega na DIVEC, pastor Silas Malafaia, mas o nosso pastor local é o pastor Vicente, uma excelentíssima pessoa, um pastor extraordinário, tem uma mente genial. E aprendi a amar o ministério dele, aprendi a amar a pessoa dele, a família dele. Pastor Vicente é top demais. Que legal. E o seu líder espiritual antes de desviar e depois de desviar? Antes daquela época, você tinha alguém? Era o Era amiga, Delmar, aquela amiga, que é a foi Assembleia amiga, de não. Deus Diga da Prainha. Pastor Delmar, quando eu voltei, foi com ele também. É. Ele foi um paizão. Ele, depois que pegou pra cuidar de mim, ele cuidou, sou muito grata à vida dele. Sempre me ensinou, inclusive, a minha primeira Bíblia de estudo, Ele que deu. que eu tenho até hoje, Bíblia de Estudo do Expositor, foi ele que me deu. Poxa, legal. Ele levava eu e mais 2 jovens, só eu de menina, né? Pra salinha, pra explicar sobre como se portar na frente do público, da igreja, pra você pregar, pra você Já ministrar. haviam chamado nela, né? Eles já haviam chamado. Bacana. Ele já enxergava. Na época eu dançava na igreja, fazia coreografia, peça, mas ele via esse chamado em mim, investiu em mim, me dava oportunidade demais. Foi ele. Aí depois, como eu me mudei, eu passei para uma outra igreja, que o meu antigo pastor era o... Qual é o nome dele mesmo? Acabei de esquecer. Manuel, pastor Manuel. Pastor Emanuel. Inclusive fez o Também nosso pregador, casamento. ele fez nosso Que casamento. legal. Fugiu da minha cabeça, é mente de grávida, gente. Fez o meu casamento, ele é uma benção também. Inclusive, ele é tudo sua agora ela esposa. coloca a culpa na gravidez. É a Laura, é a Laura. Coitada da Laura. E agora a Laura a gente tá que com o quer. pastor Vicente da Advec Campo Grande. Vicente de Vé Campo Grande? Somos da Advec Campo Legal. Grande. Bacana. Eu queria agradecer vocês. Gratidão é toda nossa. O convite Foi está uma honra. estendido para uma próxima. Que Deus Ai, com abençoe. Passou rápido, né? Passou rapidinho, Muito tá vendo? rápido. Coisa E linda. da próxima vez que ela vier, vai vir com a Laura. Vai vir com a E é. Lara. Aí vai, Tá ficar, perto. vai ficar lindão o vídeo. Coisa linda, né? Isso aí. Eu vou deixar vocês se despedir rápido daqui a pouco, mas Pastor Baiano vai se despedir de manhã. Estou muito decepcionado com você, Bahia. Vai. Aumentou alguma coisa aí, Frank? Nada? Continua estagnado, Bahia. É do 7º A Bahia tá igual manhã, deitada no sofá. e tá... vendo, mestre, só um minutinho. Quando começamos, era o 3º. Sempre foi Rio de Janeiro, É. São Paulo e Salvador. Só que agora tá em 7º, mestre. Quando foi que começou o Rei do Gado, cara? Foi mais ou menos nessa época. Então é isso. Tá explicado, Amanhã, tá explicado. amanhã não tá mais falando com ninguém, cara. Não tá mandando os meninos mais se inscrever. Maninha, abençoa aí, maninha. Manhã, larga esse Bruno Mezenga e esse... Como é o nome do outro? Não sei, eu não vejo essa novela. Você que vê, bah. Manhã, Isso que esqueceu, não. não no barco. deixa Bruno Mezenga de lado, vai lá e chama a atenção de todo mundo. Manhã, tá na hora de se inscrever no podcast Apocalipse 210. Pessoal, muito obrigado a você que esteve conosco até agora, desse Brasil imenso, esse país sem fronteiras, né? Você das nações, muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família, tá? Muito obrigado. Mas, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, usa esse dedinho ungido aí, se inscreve no canal, aciona lá o sininho, né, Frank? É isso aí. Isso aí. Entendeu? Curte. Nos dá uma força aí, curte, meu irmão, compartilha, nos ajuda. Chegamos na Turquia, vamos alcançar o Afeganistão, a Coreia do Norte, nós vamos entrar lá. Amém. No nome de Jesus, tá bom? E você pode ser o passaporte para a nossa entrada nessas nações. Deus abençoe a sua vida tremendamente, em nome de Jesus. Até a próxima. Beleza. Fernanda e Igor. Casamento é a base da família. E a família é a base do casamento. E a base da Bíblia. Parabéns para vocês. Dá para ver o amor que vocês têm um pelo outro. Cuidado, né? Tá? Graças a Deus ainda tem jovens igual a vocês. Sejam exemplos. Vocês já são exemplo para essa juventude que diz que casar é perca de tempo. Isso não existe. Pelo contrário, né? Você verdade. disse que se tivesse discernimento, já tinha casado antes. Eu digo isso também. Tenho certeza que meus amigos aqui, né? Casado há quantos anos, Big Boy? Vou fazer 18, mano. Quantos Eita. anos, pastorzão? Eu quase 20. É até a morte da Ione, cara. É até a morte nos separe, da Ione. Da Ione. Pegou a visão aí, né, Babu? Boa.
É até que a morte nos separe. A morte da dela, Paula. é. Minha Isso esposa aí, sou cara. casada há 28 anos. Eu Nós acho somos que... os mais novos aqui, então, né? Mas esse casamento vai Um longe. bebê. Vai longe. Vai, longe. em Com esse nome de amor aí, Jesus. vai longe. Eu não conseguiria viver sem minha mulher, não, Em cara. nome de Jesus. Não Não. conseguiria viver sem ela. Mesmo ela me atribulando tanto. É. Consigo não, mano. Não consigo não. Mas que Deus abençoe vocês. Muito Amém. obrigado, tá? A gente Vocês que terem vindo agradece. aqui. Nós te agradecemos. Pode se Quero despedir agradecer primeiras damas. o convite. Foi muito bom, a conversa foi bem interativa. Realmente, a hora passou que a gente Viu? nem É sentiu. verdade. Rapidinho. Então, eu quero que Deus abençoe muito esse podcast, que o Senhor traga crescimento de verdade para vocês e que vocês alcancem nações. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e pela confiança também. Obrigado, eu que agradeço. Fala, meu amigo. Quero agradecer também a vocês, os telespectadores, Isso aí. a todos, o Franklin que tá aqui nos bastidores aqui, ó, organizando tudo, o pastor Naldo e o presbítero, presbítero Marcos, É, perdão. e o Pastor Frank. Marcos. Pastor não. Pastor não. Pastor... Obrigado, gente. Ó, foi uma honra estar com vocês. Realmente passou muito rápido. Eu ficaria aqui Passou. mais uma hora, 2 horas de aqui boa. brincando, É só muito legal, é resenhando. muito legal. É muito bacana, a gente nem sentiu. Obrigado pela leveza, obrigado por tudo, pela recepção. Vocês são incríveis. Espero que a gente Desejo volte, todo o hein? crescimento. Já estão Estão convidadas, convidadas. só marcar a data. Já cavando. Só marcar a data, porque aí a gente vai mais pra dentro. E né? agora com a? Hã? Com a Laura. Com a Laura no colo e ao Laura. vivo. Ou não, né? De repente tá com 6 meses. É. Pode ser antes, só Pode depende ser deles. antes. Gostei Valeu, disso aí. vai, gostou, né? Um alvivaço, hein? Só agendar. Com esse casal aí, Com certeza. deixar o povo perguntar, hein? Já viu que os assuntos deles são bons, né? Não, Tudo perfeito. que E envolve falamos bem pouco, né? Foi muito rápido. Vocês são muito bom, muito Gostou bom. mesmo, cara? Parabéns, Legal, parabéns, legal. parabéns. Sério Discernimento, mesmo. família, Vocês são top. união, É. Bíblia. Bacana, bacana. Deus abençoe aí, tá bom? Deus Obrigadão, tamo junto. Galera, curte aí, dá o like, compartilha, em nome do Senhor Jesus. O céu tá aberto, a trombeta tá na boca, um beijo no coração. Fui!